Boa noite, pessoas. Boa noite para quem é de boa noite, bom dia e também boa tarde. Nós estamos aqui para mais um Pod Divina Cast, o seu podcast preferido com a sua podcaster preferida. E hoje eu tenho uma convidada top. Daqui a pouquinho vocês vão saber um pouquinho mais sobre ela. Mas antes eu tenho alguns recadinhos para dar para vocês. Os episódios anteriores, eles ficam gravados aqui na plataforma, no site da Rádio Cultura 1 Web. Também eles ficam gravados lá no meu canal, o Pod Divina Cast. E para quem gosta só de ouvir, o áudio fica disponível no Spotify. E eu estou aqui hoje à noite, mais uma noite maravilhosa, com assistência técnica do Vanderlei. Muito obrigada, Vanderlei. A nossa convidada de hoje, ela tem 43 anos. Ela é mãe do Miguel e do João. Ela atua na área de segurança pública. Ela é GCM, guarda municipal. Empreendedora. Já vi essa menina inventar várias coisas do tempo que a gente se conhece. E, atualmente, ela está numa área, vamos ver se eu não erro o nome, reflexologia podal. Ela é terapeuta podal. E eu estou aqui hoje com a Vanessa Silva. Seja bem-vinda, Vanessa. Muito obrigado, muito obrigada. Adorei essa apresentação, Silvia. Estou muito feliz, muito grata por estar fazendo parte hoje do seu Pod Divina Cast. E vamos lá, né? Vamos ver o que me aguarda, né? Vamos que vamos. Ó, a Vanessa falou assim, eu quero uma coisa bem descontraída. Papo não, de comadre. Não vem com essas coisas sérias suas, com as suas militâncias. Eu quero bem descontraído. Falei, tá, então bem descontraído? Vou começar bem descontraído. Vamos. O Vanderlei falou que quando eu marquei o podcast para as 9 horas, eu estou competindo com a novela Pantanal. Oh, meu Deus. Ele falou, Silvia, tudo bem às 9, mas a concorrência é forte. Gente, a concorrência é mais forte ainda, porque vocês sabem, né, que hoje o Tadeu e a Zefa, né, eles vão. Eu não assisto. A Vanessa falou, Silvia, nem fala da novela para mim. Capaz porque eu não que assisto. A minha mãe não está assistindo a gente para estar assistindo Pantanal. A sua mãe está lá. Mas né? eu, gente, quem é o Zé Loreto na fila do pão? Perto do nosso podcast. É verdade, Zé Loreto. Que nada. Que nada. Vanessa, então tá, bem descontraído. Então vamos. Pergunta de sempre. Quem você era? Antes do mundo dizer quem você deveria ser. Oh, meu quem Deus. era a menina Vanessa? Mas aí eu já posso começar a chorar? A pequena Vanessa. Vanessinha. A Vanessinha, pois é. A Vanessinha é filha do seu Cláudio, lá do sindicato, mas também já foi seu Cláudio Chupeta, do Lemense. Então, e é a filha da dona Ivone, né? A Voninha. Quando criança, eu era uma criança dodói. É isso mesmo. Eu nasci com um probleminha aí no coração, mas meus pais, até os 2 anos, não sabiam, né? Eu passava muito mal. Então, eu era bem como que eu posso dizer? Eu era o bebelô de toda a família, até por esses episódios. Até que um dia, meu pai, numa correria aí de levar para o hospital, descobriu, através de um plantonista, né? De um pediatra, na época, que eu tinha um problema de coração, bem grave. Né? Bem grave. E aí foi aquela loucura naquela época, Nossa, né? amiga, você nunca me falou isso. Não? Não. Oh, meu Deus, isso é milagre de Deus. Eu falo que Deus na minha vida é maravilhoso. Mas assim, aí fiz uma cirurgia, envolveram alguns médicos aqui de Leme, doutor Maciro, pediatra, doutor Zequinha, a quem eu tenho muita gratidão, doutor... Enfim. E aí fiz essa cirurgia, graças a Deus deu tudo certo. Mas, na época, para o meu pai, uma pessoa assim, bem simples, sem condições financeiras, foi bem difícil.
Precisou, assim, ele me conta, sabe? Quando ele me conta, ele fala que precisou de mobilização, que naquela época, assim, preciso de doação de sangue. Não era uma coisa normal, né? Hoje você tem banco de sangue, tá tranquilo. E aí, daqui a pouquinho, você vai entender algumas coisas que eu vi aí das suas perguntinhas. E aí, meu pai, então, fiquei 22 dias internada, corre para lá, corre para cá. Então, e fiz 3 anos dentro do hospital. Então, há 40 anos, né? Fiz 3 anos dentro do hospital e, depois disso, tiveram que ter muito cuidado comigo. Então, eu sempre fui uma criança muito cuidada por todo mundo, pelos meus pais, pelos meus tios, né? Sempre o bebelô dos primos. Todo mundo falava que, bebelôzinho. Não bate na Vanessa. Não bate. Não podia bater, porque, né? Tem probleminha. Vanessa, Aí, até hoje, na verdade, eu sou bebelô da minha prima, né? Da Regiane, a quem eu tenho muita gratidão. Beijo, Regi. Então, assim, é isso. Eu fui essa criança, assim, tive uma infância bem gostosinha, e aí, aos 10 anos, eu deixei de ser o bebelô, né? Aí veio a Tatá, né? Veio a irmã. Aí, com 10 anos, eu tive minha irmã, meus pais tiveram minha irmã, e aí eu deixei de ser a filha única, mas mesmo assim, sempre muito bem cuidada por eles. Mas bastante tempo como filha única. Sim, e você tem mais um irmão. Tenho um irmão do segundo casamento da minha mãe, né? Que é o Arthur. Mas, Silvia, a minha mãe fala que eu roubava a chupeta da Tatá por ciúmes. Eu também fui bem ciumenta, quer dizer, Gente, 10 anos sozinha, sendo paparicada. E aí, de repente, aparece uma princesinha lá, né? Porque a Tamires, nós somos bem parecidas, né? Mas ela, né, bebelozinho, né, na época. Então, mas assim, minha infância, eu digo que foi bem legal. Meu pai sempre trabalhou, como eu disse, ele teve uma época que ele trabalhou na época, o Esporte Clube Lemense, né? Também sou muito apaixonada pelo Timpuriço. E depois ele começou a trabalhar já trabalhava em cerâmica, né? Então, morei ali no centro, perto do fórum, fiz bastante amizade, fui uma criança bem sapeca. Verdade. Eu me lembro, quando eu te conheci, você morava ali, né? Ali onde hoje tem um prédio comercial, o Pátio JM, era uma cerâmica, né? Uma cerâmica. E aí na verdade, eu nasci lá na Palmeiras, onde hoje é o Alto das Palmeiras, lá, aquele bairro, era uma cerâmica lá. Depois, meu pai veio para o centro da cidade trabalhar na Cerâmica Santurce, e ali eu fiquei por 30 anos. E depois dali, fui dispersando, saí da barra do pai. Sim, que bacana. E o seu comportamento como quando criança, na escola? Eu só falo de escola, né, gente? Que coisa. Silvia, sabe o que é engraçado? Eu levo pra escola. Você era uma GCM na escola? Então, na verdade... Você já era meio mandoninha, assim? Sim. Sabe que eu estudei... Eu fiquei na creche Sagrada Família, depois estudei no Coronel até a 8ª série, e eu sempre me achei uma criança, assim, normal. Mas aí, às vezes, você conversa com um professor aqui, um professor ali. Logo, quando eu entrei na guarda, né? Eu lembro que eu encontrei com uma professora minha, ela falou assim, você, guarda municipal. Eu, por quê? Assim, então... Por quê? Porque você era boazinha ou bagunceirinha? Não, eu achava que eu era boazinha, né? Mas sim. Aí ela falou, então... Eu falei, né? O mundo dá voltas. Depois eu estudei no comércio, que naquela época o 2º grau era o comércio, né? O colégio Mário Leme Walter. Também, nossa, encontro com as minhas professoras daquela época. Mas todos ficam muito assim, muito orgulhosos, ainda bem, né? Que bom, né? E antes de ser, né? A GCM, eu fui a tia da biblioteca, com 18 anos. Então, você lembra disso? Não, porque assim, a minha lembrança da Vanessa é de guarda municipal, sem, assim, como de trabalho. Silvia? A gente se conhece. Aliás, você foi na minha formatura. Sim. Eu tenho uma foto que você foi na minha formatura de guarda, sim. Eu quero ver essa foto. Sim, porque eu quero ver se na época eu tinha pescoço. É assim, é uma coisa... Não, Vanessa, é verdade, eu não lembro de você antes de... Não lembra? Não, do seu trabalho de antes. Não, eu lembro de você. Mas a gente já fazia parte do grupo, né? Sim, Na verdade, assim, ó,
A gente já a gente já frequentava os né? pagodes. Também. Mas eu me lembro de você trabalhando na guarda, não em outro lugar. Ah, não. Eu comecei, na verdade, assim. Antes da biblioteca, eu comecei com... Na verdade, comecei cedo, né? Naquela época, com 14, você brincava não. Você ajudava, assim, perto de casa, eu era babá. Até brinco hoje, quando eu vejo o menino, né, que eu cuidei, ele 2 metros de altura. 2 metros de altura. Mas tudo bem. Então, com 14, eu fui babá, trabalhei na padaria 29, onde hoje é a Magazine Luiza. Trabalhei na sorveteria, que hoje é a Gata Melata, era uma sorveteria. Trabalhei numa loja de sapato de couro, né, de um pessoal de Santa Cruz. Fazia bico sempre gostei de fazer panfletagem, sabe, divulgação de festa, isso tudo. Aí com 16 anos, e outra também, viu? Gostava de participar de concurso de beleza, porque eu podia na época. Participei do concurso da Miss Apio. Modelava bem. Olha, gente, informações importantes. Fui desfilei na garota, naquela época tinha muitos esses concursos, né? Tinha concurso da Garota Pantera, da licença, que eu participei, e tinha a Garota Molhada, que eu também participei. Se alguém dessa época estiver ouvindo isso, Vanderlei, se você souber de alguém que tem essas fotos... Quem tem é o Antônio Carlos. Antônio Carlos, do jornal. Nós vamos jogar na rede, Vanessa. Eu não sei se ele tem ainda, mas não. Tem certeza, Garota Molhada. Eu quero essas fotos. Fui bailarina de banda, do Gildinho, ele tem uma banda, fiz um carnaval. Só que é muito engraçado, porque o carnaval, né, nesse ano que eu fui dançar na banda dele, não teve nem início nem final, foi em Casa Branca. Carnaval de rua, só rapidinho. No primeiro dia deu uma tempestade e não teve a primeira noite de carnaval. Teve a segunda e a terceira. Na quarta noite, o prefeito da época... morreu, né? Na última noite. Então não teve nesse carnaval. Mas eu dancei carnaval estranho. Teve a primeira e a última noite. Eu fui lá, bailarina de banda. Pensa o quê? Que legal, né? Que bacana. E aí tem a questão da biblioteca. Não, um pouco antes eu entrei trabalhar no escritório. Aí você tinha uns 18 anos. Com 16, tudo isso até os 16, viu? Sim. Aí depois com 16 eu entrei no escritório político. Trabalhei, que foi em 2000. Não, pouco antes. Não, antes. Pouco antes. E em 2000, eu prestei o concurso para atendente na prefeitura. Aí eu tinha 18 anos. Acho que é. E aí eu fui convocada para trabalhar na área da educação, fui para a Biblioteca Municipal. Fiquei lá por 2 anos. Adorava. Contava história para as crianças. E aí, trabalhei com a Adão, com a Vilma, que já não está aqui com a gente. Trabalhei também com Dona Heloísa. Lá estou eu, a 2 metros no microfone. Já recebi várias chamadas. Viu, Silvia? Foi uma época bem gostosa. Então, assim, tem pessoas hoje, né, que já estão aí, já são casadas, falam assim, eu lembro de você. Eu falo, eu fui a tia da biblioteca, mas eu ainda tinha 18. Então, depois disso, eu mudei de setor. Foi quando eu fui para o atendimento telefônico da prefeitura. Aí fiquei lá na prefeitura por mais 2 por mais 2 anos, trabalhando, atendia o telefone e auxiliava a secretária do gabinete, enfim. Aí saiu o concurso da Guarda Municipal e eu queria, né? Vou ser sincera, na época foi pelo salário. Eu pensei, você falando e eu pensando. Na época, eu não vou negar, na época eu falava assim, todo mundo falava, não, presta. Eu prestei pelo salário. Hoje eu não aconselho as pessoas fazerem o mesmo que eu, viu? Não compensa, mas na época foi pelo salário, mas conforme foi passando o tempo, você vai se apaixonando, porque você começa a trabalhar numa área que, assim, tem 2 lados, né, Silvia? As pessoas, tem pessoas que te amam, que acham bonito, e tem as pessoas que não, né? Porque você porque, assim, uma gestão de pessoas, na verdade. Porque, assim, e, às vezes, numa situação, forçada, né? Numa situação que você tem que agir, você está lidando com a mãe, né? Vamos dizer assim, vamos dar um exemplo. Estou lá numa situação, eu estou lidando com a mãe,
da situação, né, do garoto, vamos colocar um garoto, mas também, por outro lado, eu estou lidando com uma vítima de algo, né? Isso em tudo. Então, você agrada e você desagrada. Mas, graças a Deus, nesses 18 anos que eu tenho de trabalho, eu só agreguei. São 18 anos. Foi o último concurso meu. Eu acredito, está se falando bastante, que agora, para o próximo ano, nós vamos ter um concurso aí. Então, o pessoal fica atento, né? Que a gente precisa também, né? Leme já cresceu demais. Nessa área da segurança pública, é uma área com poucas mulheres. Na sua época, não. Porque algumas não estão mais. Isso. Mas quantas foram as mulheres que ingressaram, você lembra? Sim, sim. Nós ingressamos em 8 mulheres. Né? Foram 30 guardas municipais, sendo 8 mulheres na época. E é difícil você ser uma mulher... assim, no início, era mais difícil, porque, né, eu tinha 24 anos na época, então você fica... Assim, tanto perante a sociedade quanto você fica dentro da própria instituição. É porque você também lida com muitas coisas, né? É você trabalhar com o seu parceiro, você lida com é muita coisa que você tem que lidar. É complexo, né? As pessoas não falam, é mulher. Já teve situação de falar assim, vá falar, é porque é mulher, achar que eu não tenho como lidar com aquela capacidade. Competência para lidar. Eu vou ser sincera, dentro da instituição, não. Dentro da instituição, nunca sofri assim, nenhum tipo de preconceito. Por ser mulher. Por ser mulher. Isso aí é um dado entendeu? Muito não. importante. Nem eu e nem acredito que nenhuma das outras meninas, né? A gente acaba... Eu, Vanessa, falo que os meus parceiros hoje são como se fosse uma família. Porque faz 18 anos que eu estou ali, não teve outro concurso. Então, a gente se torna uma família. Né? Claro, toda família tem aquele que você, né, conversa mais ou conversa menos. Liga mais. Tem, mas como para trabalho, a gente encontra dificuldade, sim, na rua. Às vezes as pessoas não querem, acham que porque é mulher não tem... Pulso firme. Eu ouço muito assim. Nossa, você passa de viatura, cara fechada, cara de brava. E eu acho que não. Sabe? Então, mas você se torna. Então, para você se impor, eu acabei me tornando uma pessoa um pouco mais fechada. Para acabar tendo respeito, né? Eu acabei tendo que nós, né? Nós todas, de alguma forma, a gente acaba se tornando uma pessoa mais fechada, mais bruta, assim, né? Eu praticamente sou. Eu sou grossa mesmo. As pessoas falam que eu sou grossa. E eu falo, não, gente, eu sou um amor. Hoje eu vi uns dados num jornal que falava da área da segurança pública, mas era de policial militar. Feminina. E falava assim, né, que o efetivo de mulheres ele é muito pequeno. Parece que... Eu não estou encontrando o dado aqui aonde eu anotei, mas depois eu falo certinho. Em 2019, apenas 13% eram mulheres. Sim. Vou procurar aqui o número. Mas assim, Silvia, eu que estou no meio, a gente percebe assim, não teria como ter um pelotão, tipo assim, uma guarda civil municipal só de mulheres. Não tem como. Tem que ser balanceado, né? Tem que ser balanceado. E, como você disse, 4 já não estão mais com nós, porque seguiram outros caminhos. Então, hoje, a Guarda de Leme tem somente 4 mulheres. Sim. Tá? Que são a Fernanda, a Ana, a Lúcia, a Alessandra e eu. Então, eu e a Alessandra trabalhamos na rua. Né? A Alessandra faz parte daquela Patrulha Maria da Penha, ela trabalha na rua. E eu também trabalho na noturna na rua. E a Ana, a Lúcia e a Fernanda trabalham no atendimento. Né? Mas sempre reveza. A gente trabalha em regime de escala. Então, não é algo que é para sempre. A gente sempre está revezando. Isso. Mas, e precisa, né? Esse dado me chamou a atenção, de 13% mulheres. E aí você falou da questão do concurso, porque saiu uma lei em que, nos próximos concursos, uma medida em que, quando as mulheres ingressarem, elas estarão numa porcentagem de 20%. Prioritariamente 20% de mulheres, uma espécie de cotas. Sim. Assim, eu achei muito bacana, que é para
assim, é uma, como que eu posso dizer? É uma medida, né, visando a equidade para depois, lá no futuro, você chegar em pé de igualdade ali, né? Tanto homens quanto mulheres. Eles trabalham bastante isso, sabe? Eu acredito que aqui em Leme também vai acontecer, né? Vai, porque assim, a lei porque é uma no meu medida, concurso 20% teve, no meu concurso também vagas pra teve mulheres. vagas, né, destinadas. Aí eu não sei se para a área de segurança entra alguma coisa na questão de vagas especiais. Eu de verdade, como eu não sou dessa parte mais administrativa, eu não sei dizer para você. Sim. Talvez não, aí quando sair o concurso, se você quiser até convidar um dos nossos lá representantes, né, comandante, para falar, né, bem pra falar interessante. do Então, assim, trabalho, essa parte mais administrativa tem o comandante, subcomandante, a chefia lá dentro, né? Então, eu de verdade não sei dizer para você, mas é aberto, sim, uma porcentagem para mulher, sim. Olha só, meu irmão aqui. O que seu irmão está falando? Gostaria muito de prestar concurso para guarda municipal. Mas não tem idade. Mas não tem idade. Ele quer dizer que ele não tem mais idade. Ele não tem mais, né? Já passou da idade, né? Então, essa questão aí da idade, Silvia, para ser sincera, eu não sei quantos anos seu irmão tem. Não lembro. 46. Então, parece que... Eu não sei... eu posso estar falando besteira, tá, gente? Porque, igual eu falei para vocês, essa parte mais administrativa não é muito a minha área, não. Mas eu acredito que nos concursos, aí parece, tá? Procurem saber. Não tem mais essa questão da idade. Ou eu não sei que se a pessoa entrar, né, como posso dizer? Na justiça aí, se não cai isso. Mas posso estar falando besteira também, tá? Porque... Não, tranquilo. Tá? Só o ano que vem, até o ano que vem a gente descobre tudo. A Vanessa já falou que uma pessoa da guarda vai vir aqui, vai falar tudo do concurso. Não, falei não, falei para você convidar. Como que é o trabalho. Então já tá tudo certo. Para você convidar, acredito que eles venham sim. O pessoal lá é... Então tá, Vanessa. E aí, de repente, eu abro as redes sociais e aí tem um folder seu lá, terapeuta podal. Eu falei, mas como assim? Reflexoterapeuta podal. Quando que essa menina... Quando que fez curso? Aonde? Então, esse foi de repente? Não, assim. Bom, como você me conhece, sabe, né? Tenho 2 pequenininhos. Pequenininho não, né? O Miguel de 10, o João de 6. E há 5 anos, hoje, né? Hoje não, faz 5 anos que eu me separei do pai deles. E durante... quando eu estava grávida do João, eu sempre senti... do Miguel, eu sempre senti muita dor. Eu sentia dores no meu pé. E aí eu pedia para fazer massagem no meu pé. E aí, desde essa época daí, fazendo massagem, eu via que eu sentia benefícios. E aí eu comecei a pesquisar, né, sobre o que era. E aí eu achei a reflexologia podal. Lá atrás, 10 anos. E aí eu comecei tudo que eu ia fazer... Né, eu fazia, eu sabia, eu tinha muita enxaqueca, e eu ia lá no ponto da enxaqueca no meu pé. Eu tinha dor não sei o quê, eu fazia em mim. Aí eu usava uma amiga minha, mas sem pretensão, isso lá atrás. Nenhuma fazia, vem cá fazer massagem no seu pé. Então, massagem. E a reflexologia, ela não é uma massagem, ela é um tratamento. Aí fui adquirindo mais conhecimento, e fui guardando isso. Quando aconteceu da separação, eu me vi sozinha com os 2. Isso. Sendo guarda municipal, né, eu já fazia alguns bicos. Porque eu sempre fiz bico na vida, né? Sempre. Eu trabalhei também com uma equipe de segurança na noite. Eu sempre fiz, nunca fiquei parada. E aí, eu fazia bico no supermercado aqui na cidade, à noite. Então, eu saía, às vezes, 5 horas para trabalhar na guarda, passava o dia inteiro trabalhando na guarda, 6h30 saía, 7 horas eu entrava nesse supermercado, ficava até mais ou menos 1h da manhã. Batidão. E isso teve que ser várias vezes. Também fiz bico de segurança numa relojaria, numa joalheria aqui na cidade. Então, às vezes, trabalhava à noite e sempre correndo atrás. Veio a pandemia. Antes disso, o meu filho mais velho sempre... Mãe, de novo, mãe, né?
parece que eu já vi. É. Você vai sair Sente de novo. falta, né? E com isso, assim, e deixava ele com a mãe, com a minha mãe, e deixava ele com a minha... Sempre precisando de alguém. E a mãe sempre ausente. Sempre correndo. E eu precisava dar aquele boom naquele momento. Né? Eu precisava daquele boom. Você sabe, né? Precisava me reerguer e vamos batalhar. Tem que trabalhar. Então, eu me sacrifiquei muito. Volto a dizer, a minha prima Regiane, ela saía da casa dela, eu vou me emocionar, 5 horas da manhã para cuidar dos meus filhos para eu poder trabalhar. E foi. Eu lembro. Aí, e bico. Quando entrou a pandemia, eu tenho uma amiga também, que é a Valquíria, ela já é terapeuta holística, né? Ela era, e ela começou a fazer esse trabalho de terapia holística. E eu comecei a fazer barra de axis com ela. E aí, eu vivia nessa correria. E a barra, para mim, também não vou entrar muito nesse assunto. Um dia, se você quiser, convida ela para falar. Eu fiz também. Você fez barras. Me abriu muito, vamos dizer assim, no grosso modo, me abriu muito a mente. E eu sempre buscava, Silvia. Teve um período também na minha vida que eu fui para a igreja evangélica. E eu sempre pedia para Deus me mostrar, porque eu sabia que eu não tinha vindo para... Eu não existia só por existir. Eu sabia que eu tinha alguma coisa que eu precisava fazer além disso, né? E aí, eu sabia que na guarda eu realizei vários... Então, olha que interessante. Mesmo depois de todas essas histórias que você... De tanta coisa que você fez e que você fazia, ainda assim você tinha aquela intuição de que tinha outra coisa. Isso, não era aquilo. Não era só aquilo. Eu sempre falava, não, Deus, eu não reclamo, eu falo que eu não reclamo de nada. Eu sempre fui de prestar a alguém alguma coisa. Meu pai uma vez falou uma coisa muito engraçada. Você é uma pessoa que você ajuda, que você faz tudo por todo mundo e eu não vejo você fazer por você. Entendeu? Então eu sempre fui uma pessoa prestativa, mas eu nunca voltava isso para mim. E com 2 filhos você muda, né? Você tem que começar a pensar em você, pensar neles. E aí fiz essa terapia e aí foi me abrindo a mente. E eu falava, não é isso. E como eu falei, né? Eu sempre pedia, Deus, me mostra. Eu tenho alguma coisa que eu vou fazer, que eu vou conseguir ajudar as pessoas. Volto a dizer, na guarda, fiz projetos para a escola, né? Que a gente tem aquele projetinho que nós vamos trabalhar, se Deus quiser, um dia. Que eu falava assim, não, eu acho que a minha área é ir para as escolas. Ajudar as crianças, mostrar que a polícia, que a guarda é amiga. Fiquei por um período, fui muito grata, mas passou esse período. Depois eu trabalhei um tempo na Patrulha Maria da Penha, que é a Guarda Municipal de Lemitem, que é a Alessandra hoje que trabalha, que é mulheres em situações, famílias, né, em situações de risco. Falei, agora é aqui, eu me sentia bem, mas não era tão bem, né? Entendo. E aí chegou a pandemia, passando alguns problemas com meu filho mais velho, nessa situação de muito tempo longe, o pequeno vira e fala um dia para mim, sabe aquele dia que você dá, mãe, de novo? Mas foi naquela hora, vindo fazendo essas terapias, eu falei, eu gosto de reflexologia podal. Eu já tinha aquilo na minha cabeça. E vendo a Valquíria, que estava entrando nesse meio de terapias, eu falei assim, por que não? Aí, super diferente, né, Vanessa? Sim. Mas aí, Silvia, assim, eu não tinha base, eu não tinha estudo, eu tinha conhecimento. Entendeu? Eu já tinha todo o conhecimento, mas você sabe, né? A gente precisa de um diploma, né? Sim. Né? E aí foi onde eu comecei a pesquisar e achei o Alan. Mesmo porque é um diploma que é para te credenciar, né? Isso. Aí eu comecei a procurar sobre cursos, e aí eu achei o Alan Porfírio, que é um mestre e tanto. Ele me ajuda, tudo que eu preciso, às vezes as minhas dúvidas eu vou com ele. Enfim, aí fui e fiz um curso com ele para ter. Eu já tinha o conhecimento, para ter mais conhecimento. E aí coincidiu, daí eu comecei a falar para a Valquíria. Val, vou fazer. Ela, não, amiga, vai, porque a Valquíria estuda demais. Não, vai, começa a estudar. Aí eu comecei a estudar. Você falou assim, foi de repente? Não. E eu começava a ficar trancada lá em casa, no meu quarto. Às vezes eu chegava, ficava lá e ficava estudando. Aí um dia eu saí assim, falei, vou ser reflexoterapeuta podal. Minha mãe, que isso? Que
isso, todo mundo. Que isso, que isso, que isso. E aí foi aonde a Adriana... Reflexoterapeuta podal. Aí a Adriana estava para abrir, né, o espaço dela, o ABConsp, e falou, amiga, eu acredito em você e quero que você venha trabalhar junto comigo. Passado, né, isso. Mas até então, por conta da pandemia, Silvia, eu falei assim, eu vou começar a trabalhar, atender nas casas, que até, né, eu fui atender lá. Uhum. Eu falei assim, eu vou começar a oferecer meu trabalho, porque pandemia. E no começo, o meu nicho era mais pessoas de idade, com problemas, né? Que não conseguissem tratar com médicos, assim. Porque a reflexologia, ela é um tratamento terapêutico. Isso, explica tudo direitinho. Vou explicar para vocês. Ainda mais uma coisa nos pés. Isso. E eu confesso que hoje eu fui dar uma olhada, porque quando eu recebo um convidado, eu vou dar uma olhada no que ele faz. Eu falei, não, eu vou ver uns vídeos aí da reflexologia. Então. E Vanessa. É surpreendente, não, eu não fiquei é? com sono. Oh. Só olhando, porque é muito assim. A reflexologia. Relaxante. Eu falo assim, que eu sou. Quando eu tomei a decisão, Silvia, eu tive certeza que Deus estava falando assim, filha, é isso aí, ó. Que legal. Eu te preparei para isso. Pode falar assim, nossa, está chorando, porque a sensação que eu tenho quando os meus clientes saem de lá falando muito obrigado, porque essa dor eu sentia há anos e nada me melhorava, e você conseguiu tirar, não tem pagamento. Não tem o que paga, sabe? Então... Ô, Vanessa, em que horário que você trabalha com isso? Eu trabalho aí. Por isso que eu falo que tudo tem a mão de Deus. Eu hoje faço uma escala na Guarda Municipal somente à noite. Então, eu trabalho 2 noites e folgo 2 noites. Então, até isso tem a mão de Deus aí. Porque se fosse na escala diurna, talvez, né, não que vai me atrapalhar. Porque aí você trabalha com agenda também, né? Mas... por enquanto, está dando tudo certo. Voltando, a reflexologia podal ela é um tratamento terapêutico através dos pontos nos pés. Ah, mas como assim? Os nossos pés é a nossa base. Tá? Porém, ela pode ser feita na mão e ela pode ser feita no rosto. Tem alguma coisa a ver com barra de axis? Não, ou não? não, não. Porque também são pontos. A barra são pontos mais na cabeça, né? A reflexologia facial, ela é só na face mesmo. Você faz também. Eu tenho a técnica dos 3, mas eu me especializei em podal. Tá. Vanessa, mas por que podal? Como que chama? Aquelas pessoas que gostam de pé lá? Como que é? Podal. Não, gente. Dar um Google. Dá um Google. Eu esqueci. Por favor, Podola, o que você quer saber? Aquelas pessoas que são... Sabe aquela pessoa que fala, manda foto do pé, eu gosto de pé? Não sou, gente. Por favor, coloque aqui. Não sou. Não sou, mas é por saber mesmo. Fetiche. Tem fetiche por pé, mas tem uma palavra aí. Uhum. Então, assim, não sou, viu, gente? Só para deixar claro, eu não sou. Porém... Eu entendi que o pé é a nossa base. E você disse que era uma coisa que começou em você, inclusive. Sim, e começou em mim, né? E o Miguel também. O Miguel, quando estava dentro da minha barriga, a gente falava assim, vamos fazer massagem no pé do nenê. E legal. Quando ele nasceu, falava, dá o pé. Juro para vocês, ele era recém-nascido, ele esticava o pezinho. Então, os dois são apaixonados também em receber a reflexologia. Sim. E eu trato os dois só com isso também, viu? E a pediatra, doutora Vânia. Mas, só para deixar claro, então a reflexologia ela é um tratamento terapêutico, mas ela não substitui nenhum tratamento médico. Isso. Ela agrega. Tanto que eu posso atender no SUS. Entendeu? São as terapias integrativas, barras, e reflexologia, elas já podem fazer parte do SUS. Então, os pacientes que fazem tratamento, eles podem receber. Então, assim, eu costumo sempre falar para os meus clientes isso.
Você faz tratamento? Porque a gente tem que fazer uma ficha de anamnese antes, para saber toda, né, o que está acontecendo. E, eu não faço. Então, se eu estou lá num ponto dele, por exemplo, no rim, estou lá fazendo o tratamento, a hora que eu chego no rim... Você sabe a quantidade de pontos? Sim, hoje... Sim, está tudo. A Vanessa, o que a gente tem no pé? Tudo. Tudo no pé. Tudo na mão, tudo na orelha, tudo no rosto. Pontos. Olha, então, impressionante. Certo? Mas consigo tratar enxaqueca? Consegue. Eu consigo tratar a sua enxaqueca através do seu pé. Consigo tratar gordura no fígado? Olha, consigo tratar... Tem um problema, né, que é um mal que está aí assolando a sociedade, que é a depressão, Sim. né, Vanessa? A gente tem perdido muitas pessoas próximas, inclusive, Sim. por conta da depressão. Porque e você consegue entrar nessa área? Consigo. Porque a reflexologia ela trata dores físicas e emocionais. Geralmente, as dores emocionais, elas vêm quando o físico já não está aguentando mais, já não está suportando, né? Então, assim, eu tenho muita dor de estômago. Então, numa conversa, lógico, que você vai tendo, você faz tratamento? Faço. Então, me fala, como que é a sua vida? É correria. Bom, você sabe. Eu não como direito. Eu sou muito nervosa. Vai misturando as coisas, sabe? Então, aí você já consegue fazer, através da anamnese, você já consegue ver que quando é mais emocional ou quando é físico. Quando é físico... e tanto quando é emocional. Porque, assim, eu trato a dor. A dor que a depressão te dá, que ela dá muita dor no corpo, ela dá muita dor de cabeça, muita enxaqueca. A depressão, ela te dá uma dor. Essa dor eu consigo te tratar. A causa da sua dor, aí eu sempre falo, procura por um psicólogo, procura pelas terapias holísticas. É muito gostoso, sabe, Silvia? Eu falo que ali minha sala... eu bato muito papo com os meus... Tem um cliente que dorme na hora da sessão, sim, eu sabe? Imaginei. Quando que está num pico de estresse muito alto, e aí você vai mexendo no ponto certo, e aí ele vai relaxando, a pessoa vai relaxando, a hora que você vê, a pessoa está dormindo, porque eu sempre falo, entrou ali na minha sala, eu falo, eu faço um escaldapés antes. Então, são 2 tratamentos. O escaldapés ele é um tratamento terapêutico também. Então, a pessoa senta ali, fica 10, 15 minutinhos ali com o furozinho no pé, com ervas, e depois eu vou nos pés, né? E minha sessão dura de 1 hora e 15. Pode durar até mais. Depende de como está o paciente ali, né? O cliente / paciente. Uma vez por semana. Silvia, eu já tive clientes de 3 vezes na semana. Não tem contraindicação. Quais são as... Não é contraindicação. Quem são as pessoas que precisam de um pouco mais de cuidado? Gestante, né? Se está na dúvida, se início de gestação, antes dos 3 meses, não pode, né? Porque tem os pontos ali que podem ocasionar algum problema. Mas, após os 3 meses, se não for uma gestação de risco, também com autorização do médico, pode. Pessoas que têm marca-passo, mas também tudo isso pode com autorização. Sim. Sabe? Tenho pacientes aí que terminaram a químio, então trabalhei bastante a parte de desintoxicação. Tem pacientes que descobriram aí nesse meio uma diabetes e fazendo a reflexologia, o pé fica... Sabe, ajuda bastante, sim. Não tem aquele... Você falou químio, e aí eu me lembrei que você esteve, né, na casa da minha mãe, sim. E ela fez, né, uma sessão. Sim. E realmente ela sentiu um alívio das dores. Sente. É igual eu falei para você. Só que assim, eu tenho pessoas que sentam lá e falam assim, eu vim porque fulano falou, senta descrente, sabe? Na hora que termina, eu falo, e aí? A pessoa fica assim, não acredito. Não acredito que eu estou sentindo isso. Não acredito que me melhorou isso. Então, como é que pode, né? Principalmente através dos pés. Muitas pessoas têm me procurado por ter problema aí no nervo ciático, que é uma coisa que pega bastante, né? Então, está travado. Estou travado.
E eu não tenho comigo... E é por isso que eu falo, quando você faz com amor, Silvia, não pesa. Porque, às vezes, eu atendo 5 pessoas no dia e à noite eu tenho que trabalhar na guarda. Quanto tempo falta para você se aposentar da guarda? Vamos pular essa parte? Não, porque eu estou pensando que... Eu estou achando que você já tem que ficar só nessa área, então. Então. Mas eu não... Olha, Silvia... Investir tudo só Dá nessa parabéns área. para mim, que agora eu sou uma guarda civil municipal de primeira classe, tá? Que eu era de terceira, mas graças a Deus vim para a primeira classe agora. Nós tivemos aí Não entendo nada. Mas dá parabéns que eu já fico feliz. Então tá, parabéns. Eu não sei como é que é esse negócio de classe, mas então, assim, parabéns. Obrigada. Gente, assim, eu também sou muito, muito ligada à minha profissão. Entendeu? Eu não sei se eu vou conseguir deixar pra fazer. Apesar que que falta uns 13 anos. Nossa, bastante. Porque antes era 25, agora deu uma mudada na lei, e a gente entra naquela normal, então 43, tá, uns 13. Acho que é isso, né? Se eu não estiver fazendo conta errada, 17, 13 ou 17, eu não sei, também não quero pensar. Tá certo. Não, eu perguntei porque eu não quero pensar. Sim, repente... claro que tem, né? Mas eu não quero pensar nisso porque você acaba ficando. Mas eu estou conseguindo conciliar. Uhum. E aí, com isso também, eu consegui abrir mão dos bicos. Sim. Então, aí entra a questão dos seus filhos. Sim. Melhorou? Porque você continua com 2 trabalhos. Sim. Mas antes eram 4, antes era de madrugada, né? Segunda a segunda. Segunda a segunda. Hoje eu consigo, como eu trabalho com agenda, então eu consigo estar mais com eles. Claro que eu ainda estou me adaptando, porque fez 1 ano, fez 1 ano e meio agora. Então eu estou me adaptando, mas está melhorando, claro. Consigo ficar mais com eles. Sim. Né? Mas eu preciso recuperar muita coisa ainda, principalmente com o mais velho, né? Preciso recuperar algumas coisas. Foi o filho que ficou mais isso, sem a mãe, né? Ficou mais sozinho. Isso. E assim, minha mãe, praticamente, o Miguel fala, às vezes ele tá bravo. Se não fosse a minha avó, eu falo, ainda bem. Nossa, que história parecida com a minha. Bem, eu sei. História parecida com Mas é isso, né, Silvia? Na verdade, é uma história de muitas mulheres. Né? Eu tenho certeza cheia que... de dedos, mas, gente, Sim. vamos falar a verdade. É a história de muitas mulheres, da mulher brasileira. Sabe, de ser mãe solo, às vezes trabalhar eu ouço fora. muito assim, sabe? Nossa, você é uma guerreira, Vanessa. Mas eu admiro tantas outras mulheres também que eu sei que não trabalham na minha área, mas que estão ali, que deixam os filhos e vão para a casa de outras pessoas. A minha mãe mesmo, quanto que a minha mãe teve que me deixar para cuidar dos filhos de outras pessoas. Né? Então, muitas mulheres aí precisam, né? Eu tenho ouvido também essa coisa, não pode falar guerreira, porque quanto mais você fala guerreira, mais... Então, eu evito falar guerreira, assim, eu falo que eu não estou indo para a guerra. Sim. Né? Mas a gente enfrenta umas batalhas. Para enfrentar alguma coisa. Isso. Mas mulher guerreira dá uma sensação de que Vive você cansada. é muito forte. De que você é muito. E esse que muito você vai forte. Ganhar. E não é assim. E aí, nessa questão mesmo que você está falando, até uma outra coisa que eu estou trabalhando com a Val nessas terapias, que tem essa questão. Eu não sei falar muito, não, viu, gente, sobre essa área, mas assim, a questão do feminino, né? Da energia feminina. Então, a minha área de trabalho na guarda já me deixou uma pessoa mais na energia masculina, né? Porque eu tenho que suprir. Eu brinco que eu tenho uma esposa e 2 filhos. No caso, minha mãe e meus 2 filhos. Eu sou o provedor da casa. Né? Porque, graças a Deus, minha mãe hoje se aposentou, então ela consegue ficar só com a casa e com as crianças. E com os forrós da Dona Ivone, né? Porque a Dona Ivone é forrozeira. Que bom. Mas, assim, e aí... então, a gente precisa trabalhar. Aí entra a questão assim que eu falei, eu vou focar primeiro numa área. E aí, hoje, graças a Deus, essa área que eu quis focar, que há 5 anos atrás eu falei, não, daqui 5 anos eu vou estar nessa situação. Hoje eu estou na situação que eu disse que eu ia estar, naquela área. Mas e as outras áreas, né? Tem as outras áreas, você sabe, né?
Essas outras áreas que de repente eu falo, meu Deus. Não, tem a ver com a mulher guerreira, né? Você então, aquela aí... mulher guerreira, a mulher que aguenta tudo. E eu sou poderosa, pessoas... só que isso não é verdade, porque a mulher precisa de colo. Precisa de colo. Essas são as outras áreas que você está falando. E é triste a hora que você fala assim, tô sozinha. Tô sozinha. Uhum. Porque acontece, né? Entrando nessa área, eu falo, hoje é muito difícil, né, Silvia? Não que assusta também, mas não assim, eu acho que eu me fechei um pouco, né? Eu foquei muito em outras coisas e acabei deixando de lado um pouco a vaidade, deixando de lado um pouco os cuidados, que é normal, entendeu? Mas agora, foi igual eu falei para você, agora eu vou tentar recuperar isso também. Sim, nossa, já estou devendo você tudo de novo. Olha lá, Vanderlei, se lembra o começo? Tem gravado que ela falou que ela foi a garota, não sei o quê, o desfile, não sei aonde. Na terceira idade agora. Mas, ela vai fazer uma retomada. Eu acho assim, a gente tem uma história bem parecida nessa questão, né? Com certeza. Então, a gente tem que se reinventar sempre. Foi igual eu falei para você. Quando você me chamou, eu falei, Silvia, eu me reinventei. Eu tenho essas fases, até os 18, dos 18 aos 20, dos 20 aos 30. Nos 30 anos eu comecei a ficar... Né? Eu tive relacionamentos, tive namoros, tive tudo. Mas chegou aos 30 anos, eu falei, e agora? Lá atrás, com 30. Eu falei, gente, e agora? Não tinha casado, não tinha filho. Será que... Você entra, tem uma palavra específica quando a mulher vai entrar nos 30 anos. Aí eu falei assim... A Cida Ricardo está respondendo a dona Cida... Ai, Cida, ajuda aí, Cida. Ricardo, qual é? Quando a mulher entra é uma fase dos 30 anos. Num dilema, numa neura. Aí eu comecei assim, meu Deus, e agora? E eu tinha sofrido o término de um relacionamento e eu não conseguia superar de jeito nenhum, gente. Eu não conseguia superar. Eu falava, não, eu preciso mudar. E aí eu falei, quer saber? Agora eu vou contar uma coisa que ninguém sabe. Eu falei, eu vou fazer uma festa. Mas a festa de aniversário. A festa de despedida daquela Vanessa. Isso. E na época também eu fazia bicos, e até hoje eu adoro, numa rádio aqui da cidade também, na produção de shows, né? Então você faz algumas amizades. E aí eu falei, vou fazer uma festa de 30 anos, que essa cidade nunca viu. E fui fazer um open bar. Fui eu que acho que trouxe o open bar para a cidade. Aí, nessa festa, comecei a fazer a divulgação, tal. Falei, porque se eu não fizer isso, eu vou entrar depressiva nos 30. Eu tinha certeza, Silvia, que se eu não fizesse algo para marcar aquela passagem, fase, né? eu ia entrar depressiva. Eu ia me tornar uma mulher depressiva. Mas aí fiz uma festa, Eu vou te procurar para fazer minha festa dos 50. Vamos fazer. Aí a festa chamou De Repente 30 a festa. Até hoje, quando eu falo, às vezes, assim, eu queria ter feito 40. A de 40 ia chamar... Vanessa, eu fui nessa festa? Eu não sei. Onde foi essa festa? Foi numa edícula, indo para o Império. Nessa época não tinha essa festa de edícula. Ô, Silvia, deu... eu não fui nessa festa. Silvia, deu 400 pessoas nessa festa. E foi muito boa, viu? Tive umas parcerias bem legais. Precisaram chamar a guarda municipal nessa festa? Não, ainda não existia. Não tinha guarda, lógico que existia, tá louca? A guarda de Leme fez 25 anos. Agora em dia 29. Não é dia 29. Mas agora, essa semana. Sim. Esqueci. Desculpa, gente. Fala aí alguém para mim que dia que foi. Quantos anos a guarda municipal fez? Não, a guarda fez 25, eu não sei o dia. Eu me esqueci. Enfim, aí fiz essa festa, foi uma festa bem legal, e aí eu entrei os 30, uau! Veio uma dupla sertaneja, que são meus amigos hoje, Ricardo e João Fernando, que eu gosto. Na época não foi pagode. Gente, que festa é essa? Não foi pagode. Convidada. Pois é, mas foi bastante gente. Não foi pagode, foi sertanejo. 400 pessoas. Se alguém tem foto, alguma coisa dessa juro pra festa, você. Manda para mim também. Sabe o que eu acho engraçado, Silvia? Quando eu falo, quando surge o assunto da festa, tem gente que fala assim, comecei a namorar nessa festa. Outro dia uma moça falou assim, eu engravidei no dia dessa festa. Eu estava grávida. Deixa eu pensar. Eu fiquei com fulano. Coisas... Quando que foi essa festa? Deixa eu ver se eu estava solteira nessa festa. Foi em 2009. Não sei, não lembro. Mas foi uma festa bem legal. E aí, voltando para o papo um pouco mais sério, 31 eu conheci o pai dos meus filhos, eu acho.
E aí mudou. Né? Aí comecei, né? Aí já tive... Teve um episódio em 2006 comigo também, que eu tive uma gestação ectópica. É isso mesmo. Tive provações, né? Teve problema no coração quando criança, quase, né? Que corri risco de vida. Depois eu tive essa gravidez ectópica também, passei por algumas situações. Fui para uma mesa de cirurgia com o médico falando, se eu não te operar, você vai morrer. Segunda vez que Deus me deu a chance. E aí aconteceu tudo isso. Com 30, final de 30, 31, acho que conheci o pai dos meus filhos. E aí veio a vontade de ser mãe, mas eu tinha medo, pelo que eu já tinha passado. Mas aí, graças a Deus, Deus, mais uma vez na minha vida, me mostrou que era para ser. Eu tive uma gestação a partir dos 30, acho que com 31, né? Já é uma gravidez de risco, né? Fui acompanhada, foi uma gestação tranquila, graças a Deus. E aí, depois disso, passou 4 anos, aí veio o João, acho que é isso, né? E aí veio o Miguel, né? Aí foi numa fase que a gente engravidou junto, né? Sim, gente. Nossa. A história da Silvia também é bem legal. Eu falo, tem que ser papo de comadre. Contar que a gente engravidou tomando shake. Mas não fala o nome. A gente não vai falar o nome do shake. Mas a gente tomar um Mas shake foi tomando aí. shake. Eu engravidei. A Vanessa primeiro. Depois eu. Depois uma outra moça. Depois uma outra moça. E todo mundo, acho que foi por isso que o nosso shake faliu. Época... As pessoas não queriam mais ir tomar shake com a gente. Não, porque a mulherada tomava shake e ficava grávida. Mas não é bem assim, né? Que, na verdade, eu falo que quando eu tomei, né, para emagrecer na época, né? Cheguei no corpo legal, né, Silvia? A gente chegou no corpo top. Era aquele corpo que a gente queria ter. De repente, não estou me sentindo bem, não estou me sentindo bem. Pá! Aí veio o Joãozinho, né? E aí logo veio a notícia do Miguel, né? Do meu Miguel. Foi bem próximo, assim, é uma diferença de 1 mês, né? Mas não tem do seu como, filho né? Pro meu. Né? E não tem como. E aí foi passando... Só com uma diferença de uns 10 anos da minha idade para a sua. Sim. Bem... Mas aí, e foi quando tudo começou a mudar, né, Silvia? Acho que foi aí quando... dos 31 para frente que eu comecei a ter consciência que eu precisava sair dessa vida de balada. Não sei se adiantou muito. Mas teve um período. Aí eu falo que dos 30 aos 40 foi uma fase mais de você realmente começar a conquistar as coisas, né? Então foi onde eu comecei, foi dos 30 aos 40. Geralmente tem pessoas que começam dos 20 aos 30. Eu comecei dos 30 aos 40. Me tornei mãe, casei, separei, tive que, né, me reinventar. Então, aos 40 anos, eu falo que realmente a vida começa... Para mim, realmente, a vida começou aos 40. Foi quando eu me reinventei, né? Foi quando tudo começou a realmente acontecer. Olha, a Cida Ricardo... Opa, deixa eu abaixar aqui. Ela mandou aí? A Cida Ricardo. Oi, Cidinha. Beijos, boa noite. Ô, Carla... Ela disse que a palavra é tara. Eu disse fetiche. Ah, sim. Tara, é verdade. Não, mas fetiche também cai. Entra nisso. Lá dos pés, né? Isso. Ah lá. Ah, minha amiga Regina. A Regina está fazendo tratamento comigo. Né, Regina? Silva, também minha amiga, obrigada. Obrigada a todo mundo que está assistindo. Daniel Desotti. Daniel. Daniel Desotti, meu parceiro lá da guarda. Meu chefe de uma das noites. A Carla. O David Rosário, ele está assistindo da cidade de Itaberaba, Bahia. Olha só que legal. É gostoso aí? Vamos? A Rosângela também está assistindo, a Rosângela Gutierrez. Ah, Josi. Ô, Josi. Estou te esperando, viu, Josi? Que só me enrola. Então é isso, Silvia. Quer dizer, eu não sei se o pessoal entendeu aí, porque realmente foi um papo de comadre, né? Fomos lá, voltamos aqui. E ainda tem desde a adolescência. E tem até. E profissão, e ser mãe solo. Mãe solo. E não ser mulher guerreira, porque a gente quer colo. A gente quer colo, mulher de vez guerreira em quando, não tem colo, né? não. E aí muita gente pergunta assim, sabe, Silvia, já rolou muito assim, nossa, você é policial,
Sabe? Nossa, minha algema, ai. Esses miogemas me dão uma... Falam, não, por favor. Eu lembrei do meme da enfermeira, né? Tem muito no TikTok, né? Que o marido fala para ela pôr uma roupa de enfermeira, ela e vai lá ela coloca. Então, assim, enfermeira louca. Não faz isso, não. Eu brinco, eu falo assim, ó, não vai querer, porque não é muito legal. Abafa o caso. Abafa o caso. Mas acontece também pela minha profissão, Silvia, deixar um pouco... os homens um pouco meio que receosos, viu? Sim, com certeza. Né? De chegar, de achar que... Né? Porque não é fácil. Eu concordo que não é fácil. Eu admiro falar, muito... Não, se eu falar alguma coisa, pode ser um assédio, pode ser uma cantada. Sim, ou sim. a pessoa olha a cara amarrada, né? Você mesmo falou que passa de viatura não, e tá com a cara muito, fechada. Eu ouço muito isso. Nossa, chega nos ambientes já, né, assim... Fica receosa. Uhum. Eu ouço muito, muito direto. Nossa, você passa de viatura com uma cara amarrada, mas não é. É a fisionomia que você já fecha. No fim, eu sou boazinha. Sim, aquilo está incorporado, né, Vanessa, na pessoa. E você falou uma coisa muito importante, que eu lembrei que uma vez, conversando com o Rodolfo Tamburim, né, que é coach, mas ele usa uma outra estrategista. Conversando com o Rodolfo Tamburim, ele falou que a mulher, né, essa mulher mãe solo, que é a provedora, e aí juntando com essa questão de uma profissão de muitos homens, né, uma profissão masculinizada, Sim. então a mulher ela acaba até mesmo desenvolvendo mais hormônios masculinos. Ai, meu Deus. Por conta da própria... Deve ser, viu, da vida, da rotina, do que ela faz. E ela desenvolve mesmo. Deve ser. Biologicamente. Assim, eu acho que principalmente quem as solteiras. Né? Porque as casadas, elas continuam tendo aquela, né, sendo a esposa, né, mesmo que é mãe, mas eu acredito que nós, que somos solteiras nessa profissão, a gente acaba tendo que se... Você fica mais marrenta. Mais marrenta. É essa palavra, mais mais marrenta. Porque é isso que a gente está falando, a gente tem que prover, né? Nós que temos que prover. Então, ainda mais que eu tenho 2 filhos, aí eu tenho que prover. Aí eu, às vezes, conversando, entro nesses papos com as amigas, sabe? Que... eu tenho uma listinha ali do que eu busco para mim, né, Silvia? Porque a gente busca melhorar todo dia. Então, eu não posso aceitar qualquer coisa, né? Sim. Não posso aceitar qualquer pessoa também, porque não sei se você viu, se você vê muito assim, quando as pessoas se relacionam com outras pessoas, o que pode acontecer também. Então, eu sou um pouco meio que... Não, eu acho que é por conta da experiência e da vida, né, Vanessa? Porque você não vai querer menos do que você... Não é desmerecendo. Não é desmerecendo não tem nada a ver com materialismo, não é nada disso. Você não vai querer menos do que você é. Você não vai querer menos do que você já luta. Mas assim, porque você já tem uma luta que é sua. E aí, como é que você abraça uma outra luta? Aí você não aguenta. Aí igual você falou, né? A gente precisa, às vezes... Eu sempre falo, eu tenho 2 filhos, já tenho um filho de 6 anos, já não é fácil para mim, né? Mas até que eu ainda falo para você assim, até na questão nossa, gente, vocês não têm noção. Eu sou, às vezes, muito medrosa, né? Porque você vai se envolver com uma pessoa, você não sabe o que essa pessoa pode... Eu penso... algumas amigas minhas falam assim, você está errada em pensar assim, tá? Porque você tem que pensar em você. Talvez sim, até gostaria que... Talvez eu teria que pensar em mim, mas assim, como que eu coloco uma pessoa na vida dos meus filhos? Isso, exatamente. Porque assim, eles têm pai, bem ou mal, o pai morando longe, o pai deles mora em outro estado, mas o pai é presente na vida deles. O pai conversa com eles todos os dias, o pai está sempre ali. Então, meus filhos têm pai. Então, eu não estou buscando um pai. Eu busco alguém que vai ser um exemplo para eles, né? Que vai ser aquela figura a quem eles... Porque eles são pequenos ainda, né? O Miguel tem 10, o João tem 6. Então, assim, e como o pai está longe, eles passam férias com o pai no final do ano, eles não têm o contato direto. Então, se eu for pôr alguém na minha vida, né? Eu quero uma pessoa que vai ser esse exemplo. Então, não pode ser qualquer pessoa. E não pode ser uma pessoa também que não gosta de criança, que não tenha filhos. Gente, que não, complicado, não é? Porque aí eu não, vou contar, né? Às vezes eu começo a conversar com alguém, eu vou fazendo umas perguntinhas assim, meio que...
Você gosta de criança? Então, assim, então você tem filhos? Não tem. Quer ter? Quero. Não posso. Então, eu já descarto, porque eu não posso ter filho mais. Né? Aí, você tem filhos? Tenho. Então, como que é a sua convivência lá com a mãe deles? Ela... Então, não quero. Porque se não tem uma boa convivência... se não tem uma boa convivência com a mãe dos filhos... Como que vai ter com outra mulher? Isso. E aí, você paga pensão? Não pergunta assim, né? E aí, você né? Não quero. Então é difícil, né? Aí as meninas falam assim, deixa acontecer. Eu falo, gente, mas não dá. Hoje em dia, infelizmente, eu estou dando risada, mas tá difícil. Está difícil, está complexo. Está difícil. Para relacionamento também é difícil, né? Lógico que tem aquela, né? Sério, solteira assim, sozinha nunca, porém. Gente, que bacana, que gostoso, né? A nossa proposta de hoje era exatamente essa. Um papo essa. de comadre. Um papo de comadre, uma conversa descontraída e fluiu muito bem. Dava pra gente ficar aqui, se aprofundando e revelando segredos e saindo umas pérolas. Saem algumas coisas aí que a gente acaba, né, se empolgando. Que legal, Vanessa. Muito obrigada por você ter aceito esse convite, por você vir compartilhar com a gente, né? Esse seu empreendedorismo. Fala a palavra de novo, porque eu sempre me enrolo. Reflexoterapeuta podal. Reflexoterapeuta podal. Super interessante, gostei. Mas, assim, só deixando claro aí que se alguém precisar da outra técnica, que é quirodal, mão e facial, pode me procurar também. E aonde que a gente te encontra? Bom, eu atendo no AB Concept, ali na esquina com o CS2, né, na Rua Domingos Cambiag, 374, no espaço da Adriana Brito. Mandar um beijo para ela, para todas as meninas de lá. Atendo lá. Podem me chamar pelo WhatsApp, o meu ou do espaço. Você tem página? Olha, eu estou com um Instagram, Vanessa Silva, reflexoterapeuta. Tenho um Instagram. Obrigada, amiga. Toca aqui. Amei, eu que agradeço. Foi muito bom. Foi muito bom. Vamos brindar, lembra que a gente ia brindar? É verdade, a gente falou. Adorei minha caneca nova. Amei. Pessoal, é isso, então. Obrigada para vocês que ficaram aqui com a gente. Compartilhem, como eu disse lá no começo, fica gravado aqui no site da Rádio Cultura 1 Web. Compartilhem, deixem um recado, deixem sugestões aí para outros bate-papos. Muito obrigada, gratidão, beijos.